E o Internacional que não treinou nesse domingo, mas os bastidores do Internacional que continuam muito aquecidos devido ao fechamento da janela de transferências que fecha no dia 7 de março. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre o Luiz Adriano e para onde que ele está indo, onde segundo o Globo Esporte, inclusive, ele já está viajando para o local onde ele vai assinar em definitivo, lembrando que ele rescindiu o seu contrato com o Internacional. Além disso, também quero te trazer mais informações sobre o Borré e sobre a sua chegada na próxima terça-feira às 2 horas da tarde, sobre Johnny, que vem jogando muito bem no futebol espanhol, dentro do Real Betis, foi jogador sub-23 do mês dentro do Campeonato Espanhol e é um jogador que o Inter ainda tem 20% dos direitos econômicos. E além disso, também quero te falar sobre Lúcio Gonzalez, que deu um bom indicativo de uma possibilidade que o Inter pode ter agora como novo titular de algo que já estava sendo testado e desse jogador que foi contratado também pensando em jogar na lateral esquerda. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Nesse domingo, obviamente, o Inter não treina, se reapresenta na segunda-feira às 9h30 da manhã no CT Parque Gigante para se preparar para o jogo do fim de semana contra a equipe do São Luís de Juí no estádio Beira-Rio. Não tem data, mas vai acontecer ou no sábado ou no domingo, tá bom? Lembrando que se o Inter vencer a equipe do São Luís de Juí, aí tem depois o confronto no meio da semana pela Copa do Brasil contra a equipe do Nova Iguaçu, onde ainda não tem um campo definido, mas segundo o Andrezinho, aquele jogador do Internacional que agora é dirigente do Nova Iguaçu, eles querem colocar o jogo ou no Centro-Oeste ou aqui na região sul do Brasil, que é onde mais tem torcedores do Internacional, mas eles vão colocar numa área onde tenha muitos torcedores do Inter, tá? Então essa é realmente a ideia, não fazer um local hostil para o Inter, pelo contrário, fazer inclusive um ambiente agradável para a torcida do Internacional, mas obviamente o Nova Iguaçu ganha muito pensando na questão da bilheteria, tá bom? Falando depois sobre isso, na semifinal, caso o Inter vença a equipe do São Luís, não está definido ainda o adversário do Inter, né? Porque continua a classificação ainda em pontos, mas teoricamente o Inter pega o quarto colocado. Tá, e aí a gente não sabe quem que pode ser, mas a tendência é que seja ou Juventude ou Guarani de Bagé, tá? É uma dessas duas possibilidades que o Inter deve enfrentar na semifinal, lembrando que o Guarani de Bagé joga em Bagé contra o Juventude, podendo jogar pelo empate para classificar para a semifinal. Outra coisa que eu quero também te trazer nesse momento é sobre o Lúcio Gonzalez, que ontem na entrevista coletiva após a vitória por 2-1 contra o Juventude, que marcou a 8ª vitória consecutiva do Inter e também o recorde de pontos do Inter dentro do Campeonato Gaúcho, o Inter que nunca tinha feito 28 pontos desde a mudança do regulamento, mas o Lúcio que falou sobre a lateral esquerda e falou sobre o Robert Renan, né? Inclusive ele citou, por exemplo, que o Robert Renan, né, foi um jogador que jogou, por exemplo, na Seleção Brasileira Olímpica como um lateral esquerdo, citou o fato dele já ter jogado também como um lateral esquerdo no próprio Zenit e ter sido contratado também com uma opção para jogar na lateral esquerda. O que isso significa? Significa que o Robert Renan, né, caso o René ainda não continue dando conta do recado, o Inter não consiga trazer um lateral esquerdo nessa janela, porque a ideia do Inter é trazer um lateral esquerdo até o dia 7, poder emprestar o Tauelara para ganhar algum certo tipo de experiência, né, e renovar também o contrato do Tauelara, que é importante, mas a ideia, né, no mundo ideal do Inter é trazer agora um lateral esquerdo até o dia 7, liberar por empréstimo o Tauelara para ele ganhar algum tipo de experiência e ficar com as duas opções, com esse lateral que chegaria e também com o René, e uma terceira possibilidade de improvisação que seria, por exemplo, o nome do Robert Renan. Mas o fato é, caso o René não continue dando conta do recado, continue fazendo mais partidas, né, existe realmente essa possibilidade do Robert Renan ser fixado ali na lateral esquerda. Até porque hoje o Inter tem dois bons zagueiros, né, que é o Gabriel Mercado e o Vitão. Ainda tem, por exemplo, o quarto nome que seria o Igor Gomes e até o Fernando, que chegou para ser um primeiro volante, mas todo mundo sabe que ele também pode jogar até mesmo como zagueiro, né, e o presidente Alessandro Barcelos falou também sobre essa possibilidade do próprio Fernando jogar, né, como um zagueiro. Então, nesse momento, realmente a ideia é em trazer um lateral esquerdo, mas sabendo também que o Robert Renan pode fazer aquela função. Outra coisa também que eu quero te trazer nesse momento é sobre o Luiz Adriano. Segundo o Globo Esporte, nesse domingo ele viajou para a Bahia para assinar o seu contrato com a equipe do Vitória, tá? Ele rescindiu o seu contrato com o Inter em comum acordo, o Inter pagou todas as pendências que tinha por Luiz Adriano e ele antecipou o término do contrato dele, né? Porque o Luiz Adriano tinha contrato terminando com o Inter na metade desse ano, né? Até o dia 31 de junho ele tinha contrato com o Inter, e o Inter optou por e rescindir o seu contrato agora. O Inter
tinha algumas pendências com o Luiz Adriano, ele ganhava cerca de 250 mil, tinha mais um gatilho ali a cada 45 minutos que ele jogasse, ganhava mais 50 mil. O Inter resolveu quitar tudo que tinha com ele para rescindir o contrato agora, abrir um espaço na folha salarial, que é importante, abrir um espaço no grupo pro Luca, que é importante também, diminuir também a margem de idade hoje do time, e ele tá indo para a equipe do Vitória, inclusive vai ganhar um salário muito superior ao que ele ganha no Inter, tá? Informação que vem lá de Vitória é que, até por causa dos patrocinadores que eles têm por lá, o Luiz Adriano vai ganhar 400 mil por mês, vai ganhar 150 mil a mais do que ganhava aqui no Inter, então inclusive um bom contrato que ele consegue arrumar. Além disso, nessa semana o Inter tem mais 4 jogadores para liberar e a tendência é que consiga, né? E se não conseguir, o próprio presidente Alessandro Barcelos confirmou que vão ser jogadores que vão ser reintegrados porque ele vem treinando normalmente. O caso do Gabriel, do Depena, do Gabriel Barros, são 3 jogadores, por exemplo, que têm essa grande possibilidade de deixar o Internacional, além do próprio Campanharo, que tem negociações ainda com a equipe do Atlético Goianiense. Esse é o único que não vem treinando normalmente porque tem ainda dores no joelho, segundo a assessoria do Inter, tá? Outra situação que eu quero te trazer também é sobre Johnny, que foi eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol agora no mês de fevereiro. Já deu um gol, deu uma assistência no dia de hoje, inclusive na vitória do Real Betis, e é um jogador que vem se destacando muito lá no Real. Inclusive o Inter manteve, para quem não lembra de como foi a negociação Johnny pro Real Betis, o Inter vendeu o Johnny por 6 milhões de euros, mais 2 milhões de euros caso ele atingisse algumas metas previstas no contrato, desde convocações para a seleção americana, até jogos, minutos, assistências, desarmes, enfim, e o Inter a tendência que consiga esses 2 milhões de euros de plusvalia, que fala, né, até porque ele tá se destacando muito por lá, mas além de tudo isso, né, além do combo 8 milhões de euros, que seria tudo que o Inter pode ganhar, o Inter ainda manteve 20% dos direitos econômicos do Johnny, e ele vem se destacando muito por lá, é um cara que, até por ser brasileiro, ser naturalizado americano, né, tem todo já esse marketing por trás, mas é um cara que tá se destacando muito na equipe do Real Betis, e inclusive algumas equipes já estão olhando pro nome do Johnny. Se a gente for pegar aqui numa conta rápida, né, o Inter que vende ele por 8 milhões de euros, possivelmente o Betis, se ele continuar se destacando assim, vai vender aí por cerca de 30, 40 milhões de euros, e o Inter vai ter, por exemplo, 20% dessa negociação. A gente tá falando aí de um valor que, caso seja vendido, por exemplo, a 40 de euros, a gente tá falando aí de um valor onde o Inter pode conseguir até mais de 4 milhões de euros nessa negociação, e é algo que o Inter sim tá pensando, porque é um valor que certamente vai chegar no futuro pro Inter, porque realmente o Johnny vem se destacando muito dentro do Campeonato Espanhol, um dos melhores volantes desde que ele chegou por lá, né? Foi eleito o melhor jogador de fevereiro, já tinha sido destaque do mês de janeiro, então é um cara que vem jogando muito bem em um tempo muito pequeno que já tem lá no Real Betis. Outra situação que eu quero te trazer agora é sobre o Borré, que chega na terça-feira, inclusive por meio do seu Instagram, né, ele já começou a atualizar as redes sociais dele, colocando que ele é um jogador agora assim do Internacional e não mais do Werder Bremen. Ele tá preparando toda a mudança dele da Alemanha aqui para Porto Alegre. A esposa dele, anteriormente, algumas semanas atrás, já tinha vindo para Porto Alegre já para começar a preparar o terreno da chegada dele, mas ele chega na terça-feira, 2 horas da tarde, dentro do aeroporto Salgado Filho. Vai ser feita uma festa bem legal, inclusive, algo muito parecido do que foi feito, por exemplo, com o Lucas Alari e também com o Robert Renan, tá bom? Mas a chegada do Borré, obviamente, não vai estar à disposição pro Campeonato Gaúcho, mas o Inter tá preparando ele pro confronto do meio da outra semana, que é contra a equipe do Nova Iguaçu. Ele vem treinando normalmente no Werder Bremen, não precisa fazer pré-temporada, então assim que ele chega no Internacional, ele já chega em condições de jogo para poder jogar no meio da semana contra a equipe do Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil, valendo uma premiação de R$1,5 milhão de reais pro Inter, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e foi!